recentemente, ano passado, o Amapá ele sofreu um apagão, né? Foram muitos dias sem energia, e com isso muitas pessoas elas perderam, né, alimento, hospitais foram afetados, então foram condições de fato muito calamitosas que as pessoas estavam passando, né? E muitas pessoas ao redor do Brasil foram às redes sociais sinalizar essa questão, né? Pedir ajuda para o Amapá para que realmente algo fosse feito em relação a essa crise elétrica que tinha acontecido lá. Bom, a partir dessa postagem, né, para pedir um socorro para o Amapá, a gente conseguiu observar muitos discursos de preconceito e muitos discursos de ódio em relação às pessoas que moram no Amapá. Então é impressionante a gente observar como a mídia ela também contribui, infelizmente, para a disseminação de discursos de ódio. Então, em algumas postagens, a gente observava comentários como esses selvagens, né, mora na selva, mora no meio do mato, que lugar lixo, ainda bem que eu moro no Sudeste, ou ainda bem que eu moro no sul do Brasil, que aqui não tem esse problema, longe de tudo, né? Então, assim, fazendo comparação a esses índios, né, uma visão estereotipada e super preconceituosa do indígena também, considerando como se o indígena fosse querer selvagem, primitivo. Então, nós observamos muitos desses discursos de ódio sendo materializados nas redes sociais. Isso nos faz pensar do papel da língua nessa construção. Se a gente observar, né, como a língua ela consegue tanto construir resistências a esses discursos de xenofobia, de preconceito, de racismo, mas também, por outro lado, ela serve para que esses discursos se manifestem também e se materializem em diversos meios de comunicação, né? Como foi materializado em redes sociais. Então, isso é muito importante, sobretudo, para que a gente possa entender, muitas vezes, refletir sobre a razão desses discursos terem sido construídos. Né? E aí a gente precisa pensar um pouco, voltar um pouco, né, naquela questão de pensar numa colonização que nós tivemos, né, que construiu uma colonialidade do poder, em que construiu novas identidades, dizendo quem eram os indígenas, quem eram os mestiços, aí constrói novas relações, seus papéis sociais e relações de trabalho. Então, construiu como se determinadas identidades, né, tivessem mais legitimação que outras identidades. E isso foi sendo ressignificado ao longo do tempo nos imaginários, né, sociais, imaginários coletivos. Então, a gente observa esses discursos de ódio e de preconceito em relação às pessoas que vivem no Amapá, né? E olhando a partir das pessoas que provavelmente fazem isso, estão olhando a partir da sua própria cultura, como se fosse possível a sua cultura ser superior à do outro. É uma visão estigmatizada, uma visão preconceituosa, em que coloca uma cultura superior à outra, coloca uma identidade de indivíduo superior a outro, em vez de tentar entender uma pluralidade de cultura, né? Em vez de tentar entender diversas formas de manifestação culturais em muitos espaços. E aí a gente precisa entender por que muitas pessoas vão considerar uma cultura superior à outra, porque muitas vezes isso é construído no imaginário, né? E aí a gente tem o papel da mídia ao longo dos anos também, né? Que sempre buscou, de uma maneira geral, visibilizar mais o Sul, visibilizar mais o Sudeste, né? Promovendo uma invisibilidade muito de outras identidades, né? De outros sujeitos. E a gente precisa entender. E aí a gente precisa compreender que essas questões também podem servir para a gente discutir dentro de uma universidade, para a gente discutir na escola, né? Porque são discursos do nosso cotidiano. A gente vai ver as redes sociais, isso vai estar presente, mas a gente precisa parar para refletir por que isso está presente. A partir do momento que a gente começa a pensar, por que existe esse discurso de ódio em relação a esse outro? Por que fulano está odiando esse outro? Quais são as razões? A gente passa a entender que, existem alguns lugares de privilégio e outros lugares que não são tão de privilégio, né? Existem pessoas que se consideram superiores e outras inferiores. Então, a gente precisa
entender como isso se constrói, né, ao longo, como se construiu e ainda se constrói ao longo da nossa sociedade, né, culturalmente, linguisticamente, em relação à hegemonia, em relação ao poder realmente que determinadas visões etnocêntricas constroem em relação à cultura do outro, inferiorizando, marginalizando e invisibilizando.